Olá, pessoal! Estamos entrando ao vivo. Hoje o assunto é dos mais pertinentes. Nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Quando você tem um encontro com Deus como seu pai, vai chamando aí o pessoal para entrar. Quem está entrando, já temos algumas pessoas entrando. Vou esperar o pessoal ir entrando. Quando nós encontramos com Deus como nosso Pai, o que Ele faz? Muda tudo, gente. Muda tudo na minha vida, na sua vida. Nós vamos começar essa live falando com a Duane, que é uma discípula muito querida, muito amada. Deus tem falado muito com ela na área da paternidade, né? Deus tem se revelado como pai para ela e ela tem passado por algumas experiências e isso tem feito diferença na vida dela. Né? Tem um versículo que eu quero começar aqui para já explicar sobre o assunto que nós vamos tratar. Romanos 8,15 diz o seguinte, vou ler aqui. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse versículo fala muito comigo, porque a Bíblia diz que nós somos filho por adoção, Deus nos adotou através do sacrifício de Cristo, né? E a Bíblia fala que através do espírito, né, de adoção nós nos tornamos filhos e por meio dele nós clamamos Abba Pai, que quer dizer paizinho, né, que é o termo usado da forma mais carinhosa, quando a criança fala assim, papai, paizinho, então você pode chegar diante de Deus e falar paizinho, e isso transforma a nossa vida, transforma a nossa maneira de pensar e de agir. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Deixa eu já chamar a Duane. Deixa eu já chamar ela aqui. Entrar, já convidei, daqui a pouquinho ela entra. Chama os amigos. Manda um link para os amigos. Né, Du? Oi, Dri. Preparada? Coração tá acelerado aqui. Todo mundo que entra na live pela primeira vez fica assim, ansioso, nervoso, né? Nossa! Tentando ajeitar o celular, com medo de cair a internet. Nossa, confesso que hoje foi um dia inteiro, assim, de nervosismo. Ah, imagino. Imagino, porque a gente tá lá pra, né, ao vivo, às vezes não entra tantas pessoas, mas depois tem tanta gente que assiste, né, e fala que foi impactado e tal, então a gente fica apreensivo porque a gente quer dar o nosso melhor, né? É verdade, Dri. Ai, meu Deus do céu. Essa verdade coisa aqui. Olha, até minha mãe na live. Ô, Jesus. E a dona Lenita prestigiando a filha. Isso mesmo, manda para as amigas. Fala assim, ó, vem assistir minha filha. Isso, é verdade. Ela, inclusive, fez o Instagram faz uns 10 minutos que ela me mandou o convite. Ela fez o Instagram para poder assistir a live, que bonitinha. Lá do Mato Grosso do Sul. Glória a Deus. Já convidei minhas discípulas. Eu falei, gente, não nos deixem só, por favor. Isso, não nos deixem só, por favor, né? Tem um aviãozinho aqui, né? É só pegar e clicar no aviãozinho e encaminhar para os amigos, todo mundo poder assistir o que a gente vai falar. Isso aí, menino. Oi? Isso. Então, eu falei, é isso aí, vão mandando aí, que eu acho que quanto mais pessoas assistir,
né, eu creio que mais pessoas serão, de alguma forma, abençoadas com a palavra, ainda que mais simples que for, né, Dri? A conversa, na verdade, né? Por mais simples que seja, alguma coisa que nós vamos falar pode impactar a vida de uma pessoa, né? Sim, Que passa por, né, por essas dúvidas na cabeça, de entender. Às vezes tem pessoas que não conseguem ter esse relacionamento de pai com Deus, né? Deus é sim. um ser bem distante, que está lá no alto e sublime trono, rodeado por seus Uhum. anjos, mandando e governando a terra, e nós estamos aqui sujeitos somente à sua vontade, e em partes isso não é uma mentira, isso não é uma verdade, Deus está no seu Sim, alto trono, e ele sim, governa a terra sim, né? Ele está rodeado de seus anjos sim, mas não é só isso, né? Não é só é isso. verdade. Também o nosso Olha, Dri, minha família inteira aí em peso é. Já. já, Minha né? família em peso participando. Minha tia, minha irmã, minha mãe. Aí, que beleza. Bonitinho. E aí, Du, o que que você tem para falar para nós a respeito de Deus como seu pai? Qual a experiência que tem tido com Deus a respeito disso? Eu creio que mais gente vai entrar, mas enfim, depois podem assistir, né, a live. Mas assim, eu queria falar primeiro, Dri, de um versículo que eu acho que explica, assim, né, como a gente pode ser considerado filho de Deus, né? Que na verdade a Bíblia está cheia de exemplos, né, de Deus nos tratando, nos falando, falando de nós como filhos dele. Jesus deixa vários exemplos, mas um versículo que toca bastante assim no meu coração é lá em João 1,12, né? Eu vou até ler aqui rapidinho, Dri, que fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? Então, assim, o que nos faz filhos de Deus, né? O que nos torna filhos de Deus, o que nos dá esse direito de ser chamados filhos de Deus é receber Jesus, né? Na nossa vida, crer no nome dele, no sacrifício dele por nós. Então, eu acho que a gente ter isso na nossa mente pode, pode, enfim, destravar muita coisa na nossa vida, né? A gente ter esse entendimento de Sim, que a gente reconhecendo Jesus, nada mais vai tirar a paternidade de Deus, né? O nosso direito de ser chamados filhos de Deus, né, Dri? E você já sabe, já conhece um pouco não, você já conhece tudo da minha história, né? Que eu já contei. Mas assim, eu não fui criada pelo meu pai, eu fui criada pelo meu padrasto, né? Desde pequenininha, mas como eu tinha irmãos mais velhos, eu nunca consegui chamar o meu padrasto de pai, sabe? Ainda que eu tivesse só 3 anos, né? Quando ele casou com a minha mãe. Mas, assim, ele era realmente um espelho de pai dentro da nossa casa, sabe? Era o provedor do lar, mas enfim. E só que não tinha aquela coisa de afeto de pai, sabe? De intimidade, assim, de chegar e chorar para ele, as coisas que acontecia comigo. Mas enfim, eu achava, e por muito tempo, na verdade, até conhecer Jesus de verdade, eu achava que isso nunca tinha interferido na minha vida, sabe? Na minha vida sentimental, na minha vida emocional, enfim. E quando eu conheci Jesus, que eu conheci essa palavra, que aceitando Jesus na minha vida, eu ia ter o direito de ser chamada filha de Deus, eu falei, uau, mas eu nunca tive, tipo, um relacionamento de pai. E agora? Como que eu vou ter esse relacionamento com Deus? Eu não sabia, eu não tinha esse entendimento, sabe? Eu nunca tinha vivido isso, de uhum, poder chegar em alguém e falar paizinho, de poder sentar no colo e chorar. Então isso foi um choque assim para mim, e eu não sabia lidar com isso, sabe? Eu não sabia lidar com o meu relacionamento com Deus,
né? Uhum. Rodrigo, se Porque até você então quiser me interromper, fica à vontade. Porque até então você não tinha sentido falta disso, né? Não achava que isso era tão importante, porque quando nós não temos algo, a gente não sente falta daquilo, mas quando a gente se depara com a nova realidade, a gente vê o quanto a gente era carente nessa nova realidade, né? Uhum. Que é a E, paternidade como pai. exatamente. Como é assim, a gente às vezes ouve falar, né? Como que você vai sentir falta de algo que você nunca teve? Então eu Exato. realmente não sentia, ou eu ao menos achava que eu não sentia, né? E quando eu Uhum. fui aprendendo, né, através enfim, da igreja, dos cultos, das células, e sempre ouvia falar de chegar a Deus como pai, de poder ter Deus como pai realmente, sabe? Não só distante, não só aquela coisa, ai, Pai Nosso que está no céu. Não, sabe? Deus é meu pai, meu paizinho. E então eu confesso que isso era uma barreira muito grande para mim. Porque eu realmente, não é que eu não queria, eu acreditava nisso, eu acreditava que Deus era meu pai, que eu tinha ganhado esse direito, mas eu não sabia como lidar com isso, eu não sabia como me relacionar com ele, sabe? Eu não sabia até que ponto eu podia ir, eu não sabia como eu podia conversar com Deus, porque eu acho que quando a gente conhece Jesus e começa a ter um relacionamento, acho que, eu não sei vocês, assim, mas a barreira é, meu Deus, mas eu não sei orar, eu não sei falar com Deus, como que eu vou falar? Eu tenho vergonha, eu não sei. E daí, sabe, e daí Deus foi trabalhando isso na minha vida, sabe? Porque se Ele me deu esse direito, Ele vai fazer com que esse relacionamento flua, né? Porque Ele não quer, a gente tem sim que tratar Deus como reverência, como Senhor, como Salvador, mas eu acho que o principal é tratar Ele como Pai, né? Sim. Porque quando os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orarem, ele fala: entra no seu quarto, que o seu pai que está em secreto, que te vê em secreto, né? Então ele fala, desde o começo, quando ensina a orar, a gente tem que orar para um Deus Pai, não um Deus Senhor, um Deus Salvador. A gente tem sempre que glorificar e exaltar o nome dele, sim, mas tratar ele realmente como nosso pai. E é isso que ele anseia, sabe? Eu creio, Dri, que Deus não deve, assim, a Mayara até falou disso no Por Dia de Ontem, né? Que Deus não nos deve nada. E realmente, e se a gente for fazer essa comparação com pai e mãe, né? Eles já dão casa, como diz, casa, comida, roupa lavada. Eles não nos devem, né? Nada, mais nada. Mas ainda assim, eles nos presenteiam, ainda assim eles compram mimos pra gente, ainda assim eles comprem coisas que é além das nossas necessidades, né? E assim é Deus com a gente. Então, assim, quando eu pude ver isso, experimentar isso, eu falei, uau, é isso. Deus é meu pai e ele não está preocupado com o que é fútil ou não para mim, mas se importa para mim, é importante para ele também. E isso é muito libertador, sabe? Porque por muito tempo eu orava e eu não conseguia pedir nada, nada, absolutamente nada para Deus. Minha oração era começar pedindo perdão pelos meus pecados, que isso é diário, tem que ser, né? E no final das contas agradecer, sabe? Mas Deus fala, sabe? Deus fala na sua palavra que se um pai, que nós temos homens maus, né? Sabem dar boas coisas aos filhos, ainda mais ele quando a gente pede, né? Então, assim, a gente pode pedir. Deus, ele é um pai amoroso, ele é um pai cuidadoso, ele cuida de detalhes. O que é importante para mim pode não ser para você, e ele vê isso, ele vê a gente no singular, né? Uhum. Ele vê, assim, a necessidade de cada um, né? Não é igual fala, assim, que mãe não ama, não tem filho preferido. Ela ama todos e pai e mãe vê a necessidade de cada um. E Deus é assim, ele faz infinitamente mais, ele faz infinitamente melhor do que tudo que a gente pede.
Então, a gente muitas vezes tem essa barreira, né? Comigo foi assim, pelo menos, de não ter tido esse relacionamento com o pai terreno e isso ter causado uma barreira. O pai, que é o meu pai celeste, que é o meu pai verdadeiro mesmo, assim, que é quem nunca vai me decepcionar, né? Porque o ser humano, a gente é suscetível a erro, mas o Deus não, né? Eu entendo bem você. A gente, como todo ser humano, né? A gente tem a tendência de transicionar o relacionamento que a gente tem com pai e mãe para a figura de Deus. Porque quando você vê seu pai e sua mãe de uma forma errada, principalmente o pai, né? Você vê seu pai, de repente, quem está ouvindo a gente teve um pai que abusou, né? Teve um pai que não foi presente, que não cuidou, teve um pai que faltou com recurso financeiro, não esteve presente de nenhuma forma. O que acontece? A pessoa geralmente ouve falar, Deus é meu pai. Ela fala assim, não, eu não quero, né, relacionamento de pai e filha com Deus, porque ela sente o relacionamento dela com o pai dela não foi bom. Então, ela acha, assim, inconscientemente que Deus também vai ser aquele tipo de pai. E como você disse, Jesus falou, né, que Deus é um bom pai. Ele fala que nós somos pais ruins, mas Deus é um bom pai. Né? Ele nos ama e ele fez tudo que ele podia de melhor para nós. E a gente, aos poucos, no relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo, né? A Bíblia fala que esse espírito de adoção, eu acredito que esse espírito de adoção lá de Romanos 8,15, é o Espírito Santo que vai revelando para nós o caráter do Pai todos os dias. Para mim foi assim, né? Não vou contar aqui minha história, mas não tinha um bom relacionamento com o pai, igual você, né? Não tinha um pai presente. Só que ao longo dos anos, Deus foi se revelando como um bom pai, né? O Espírito Santo foi revelando o caráter de Deus, né? Que você falou assim, igual você falou que as pessoas vê Deus como o Deus de guerra, o Deus distante, o Deus, né, que faz isso ou dá aquilo. Deus faz tudo isso. Deus vê a terra como um todo, né? Todos somos filhos de Deus, porque é Pai nosso. Mas Deus também te vê como única. Eu li isso num livro agora e eu achei assim, nossa, a autora foi muito feliz quando ela falou que Deus te vê como única. Para Deus você é uma pessoa única e o que ele tem para fazer na sua vida, ele vai fazer na sua vida e não na vida de outra pessoa, né? Pode falar. É verdade, Pri. Uma coisa que me veio na cabeça agora que você falou sobre a adoção, né? Que nós fomos adotados, né, por Deus. E muitas vezes as pessoas veem isso também como, tipo, nossa, adotado, né, eu não sou filho biológico, né, como algo que talvez não seja tão importante assim. Mas uma vez eu vi um estudo do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e ele falava sobre isso, sobre esse texto, e ele trouxe algo assim que eu falei, nossa, que legal, que assim, que lá na época, né, de Jesus lá, quando falava de adoção, falava porque assim, o filho nascido de si não é escolhido cor de cabelo, cor dos olhos, não é escolhido nada. O filho vem, né, do jeito que Deus mandou e a pessoa aceita. Então, o filho adotado era mais valorizado, até tipo, do que, ou tão valorizado, né, quanto um filho biológico. Por quê? Porque ele foi escolhido. Ele adotou um homem, ele foi escolhido homem. Ele adotou mulher, ele foi escolhido mulher. Ele foi escolhido daquele jeito, com aquela idade. Então, assim, um filho adotado tem tanta honra quanto um filho biológico, porque ele foi escolhido, né? Então, a gente tem que tomar posse mesmo, né? Que juntamente com Cristo, nós garantimos o direito de ser filhos de Deus, né? E quando a gente é filho, a gente é herdeiro. A gente não tem que mendigar nada, a gente não tem que implorar por nada, mas assim como nossos pais, né, que a gente fala, eu costumo falar para a Sara, ela fala, mas eu quero, aí eu falo, filha, você tem que entender que nem tudo que você quer, a mamãe e o papai vão poder te dar, porque você não sabe o que é bom para você. Eu sempre falo isso para ela, sabe, Bri? E eu falo, porque você não sabe, mas a mamãe e o papai sabem.
e a gente vai te dar o que é bom e o que é necessário para você. Só que muitas vezes, e com Deus é igual, né? A gente pede, 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 e muitas vezes a gente não recebe o que a gente pediu. Mas talvez Deus está lá falando, filho, isso não é bom para você, tá? Por isso que você não tem. Deus vai fazer do jeito dele, né? E o que ele faz, o que ele escolhe pra gente é muito melhor. É que no nosso entendimento humano, muitas vezes a gente só vai entender lá pra frente, né? Creio que a gente não tem que entender muitas vezes a vontade de Deus, a gente tem que aceitar, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, né? E como um pai cuidadoso, ele vai sempre fazer o melhor, ainda que na hora a gente não entenda, ainda que na hora a gente não aceite, né? Nós somos assim, né, como filhos. Depois que eu fui mãe, eu entendi muito a respeito do caráter de Deus. O Espírito Santo ministrava muito a respeito do caráter de Deus. E uma das coisas que eu compreendi é essa questão de que nem tudo vai ser do meu jeito. Porque uma coisa que eu falo pra Manu, às vezes, né, pra Manu, pro Natan, quando eu tô falando pra ir tomar banho, você fica lá várias horas, vamos tomar banho, vamos tomar banho. E teve um dia que eu perdi a paciência, eu falei, meu Deus, eu só quero que você me obedeça. Tá difícil, me obedece. E Deus pegou e ministrou na hora no meu coração, você faz a mesma coisa. Tem hora que eu só quero que você me obedeça. E você também faz isso. E eu comecei a entender o processo de como Deus nos trata às vezes, né? Que a Bíblia fala que Deus não vai deixar, Deus não vai suprir todas as nossas necessidades. Sim. Né? Necessidades. Não vai faltar nada, não vai faltar nada. E tudo que nós precisamos é confiar em Deus. E às vezes nós mulheres, eu não sei se você tem essa impressão, Du, mas eu tenho, cuidando de mulheres, que quando as mulheres não têm a paternidade de Deus revelada no seu coração, elas se deixam ser dirigidas pelas emoções e ficam agarradas às pessoas, né? Aquela dependência emocional de que alguém vai suprir algo para elas, né? Ou é o pai terreno, ou é a mãe terrena, ou é um amigo, ou é um namorado, e aquele sofrimento vem no coração, porque eu fico vendo assim, eu falo assim, você só precisa ter a revelação de quem Deus é. Deus é seu pai, ele vai cuidar de você. E eu percebo aquela dependência emocional por não ter essa questão da paternidade bem resolvida no seu coração, né? Porque ainda Deus, como pai, não foi revelado no coração dessas pessoas. Você não concorda? Sim. E eu acho que uma coisa que nos trava muito do relacionamento de Deus como pai são os nossos erros. A gente, né, eu acho que a gente tem mania de achar que os nossos erros, os nossos pecados vão nos tirar esse direito de filho. Sim. Né? E isso é um grande erro, né? Porque a própria palavra diz que nem a morte, nem a vida, enfim, que nada nos separa do amor de Deus. Então, uma vez que a gente teve o direito de ser chamado filho juntamente com Jesus, nada não vai nos separar, né? Eu sempre falei também para as meninas na célula assim, que o fato de a gente querer agradar a Deus não é com medo do que ele vai nos deixar de nos dar ou do castigo que ele vai nos dar. Eu sempre comparei, ainda que eu não tivesse, né, a paternidade tão bem resolvida assim, mas eu sempre comparei assim com o pai. Depois que eu tive entendimento de Deus como pai, eu sempre comparei assim para elas, que eu falava, gente, assim, não é que eu vou fazer tudo certo porque por barganha, por querer algo de Deus, ou por querer recompensa, ou por querer continuar sendo chamada filha. Não, falei, é igual quando você faz algo que decepciona o seu pai, né? Você se sente mal, mas não porque ele vai te castigar, muitas vezes não castiga, mas é por você ter decepcionado a ele, entende? Então, eu acho que igual quando a gente ama alguém, a gente não quer decepcionar aquela pessoa. A gente não quer fazer algo que vai desagradar o coração daquela pessoa.
né? E é assim com Deus. O fato de eu querer fazer algo errado, ou não fazer, na verdade, algo errado, é o fato de que eu não quero decepcionar o coração do meu pai. Ele não vai deixar de me amar. Ele não vai me amar menos porque eu fiz algo de errado, sabe? Mas eu não quero decepcionar o coração dele, eu não quero magoar o meu pai, deixar ele decepcionado comigo. Então é por isso que eu vou buscar muitas vezes atitudes diferentes na minha vida. Então a gente, é igual você falou, se a gente tiver essa questão de paternidade bem resolvida com Deus, essas coisas não vão nos tirar do centro da vontade dele. Essas coisas não vão nos tirar do posicionamento de filhos dele, né? Do fato de poder, ai, pai, eu errei, mas eu tô aqui, eu quero sentar no seu colo porque eu tô triste, eu quero chorar diante do Senhor porque eu tô decepcionado comigo mesmo, ou com alguém me decepcionou. Então, quando a gente começa a enxergar Deus como nosso pai, a gente vê que a gente tem livre acesso a ele, né? O véu foi rasgado. Então, assim, isso é uma coisa que Deus me revelou muitas vezes, sabe? Tipo, filha, aquele dia que você estava lá no seu quarto, chorando, achando que ninguém se importava, eu estava ali. Você estava chorando, mas eu estava ali. Eu estava te afagando, né? Tomando as suas lágrimas, tomando suas dores para mim. E isso é uma percepção que faz assim a gente ter um alívio, sabe? Eu não choro por chorar. Quando eu choro, Deus me escuta. Quando eu choro, Deus está comigo, porque Ele é meu pai, Ele se importa comigo, ainda que muitas vezes, igual mulher, né? Chora bastante, por bastante coisa. Tipo, por que você está chorando? Eu não sei. Tô chorando. Mas meu pai sabe. Exatamente. Fala, Deus, muitas vezes a gente. E o gostoso, assim, desse relacionamento de intimidade, né? Quando fala assim, ai, não fala nada, não, eu só quero que você me escute, eu só quero que você me abrace, eu só quero deitar aqui no seu colo, mas, e Deus, eu vejo, hoje eu consigo ver, sabe? Deus tá ali, Ele está dando o colo dele, ele tá assim, filha, tá bom, não precisa falar nada, quando você quiser a gente conversa, eu já sei, eu te entendo. Então Deus, assim, ele é isso, ele é amor, ele é intimidade, sabe, Dri? A gente, igual eu falei, Deus vai continuar sendo Deus, enfim, né, poderoso e tal, mas eu acho que se a gente vê primeiro Deus como pai, essas outras coisas, a gente não vai ter como desrespeitá-lo, né? Não vai ter como deixar de honrá-lo, né? Porque eu tô vendo ele como pai. É uma coisa assim, esses tempos, uma vez eu tava tomando banho e eu comecei a orar. Tipo, de repente eu falei, nossa, eu tô tomando banho, né? Nada a ver. Eu tava falando com Deus. E tudo a ver, sabe? A gente tem que falar com Deus em todo momento. Ele tá com a gente em todo momento. Não vai ter nenhum lugar que a gente vai estar desrespeitando ele de estar falando com ele, sabe? E isso é gostoso, isso é relacionamento. Exatamente, foi ele que nos criou, sabe? É igual dentro de casa. Às vezes você sai do banheiro, só com a toalha enrolada, mas é quem tá ali. Ele não tá nem aí, ele não tá olhando isso, ele não se importa com isso, ele se importa que você tá ali com ele, feliz na presença dele, entende, Dri? Entendo. Assim, uma coisa que. Por que que eu coloquei o nome assim, a paternidade divina muda tudo? Porque quando, a partir do momento que nós começamos a ter a revelação de Deus como nosso Pai, eu entendo, através da minha experiência, que Deus vai mostrando quem nós somos. E aí nós começamos a mudar não de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Deus vai mostrando, né, aquilo que está dentro do nosso coração, né? A Bíblia fala assim que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E quando você coloca Deus em primeiro lugar e tem Ele revelado como seu Pai,
o seu coração vai mudando, né? E daí, quando o seu coração muda, os seus pensamentos mudam, o seu comportamento muda, você começa a querer somente agradar a Deus e fazer É tudo que Deus natural. quer. Muda tudo na sua vida, muda a sua forma de ser esposa, muda a forma de ser filha, muda a forma de ser mãe, porque você passa a ouvir mais Deus, né? E Deus, como um pai perfeito, ele sabe como criar como nós devemos criar os nossos filhos, né? E Sim. ele começa a falar no nosso coração como nós devemos ser. E é assim, cada dia fica uma coisa mais linda, porque a gente vai entrando no propósito de Deus para as nossas vidas, né? Como filhas amadas. Sim. É verdade, Adri. E isso eu já falei, mas é libertador, assim. É a coisa mais deliciosa do mundo. E isso só depende da gente, né? Porque ele já está ali, disponível como o nosso pai. Ele já tem esse, como diz, esse papel muito bem resolvido na vida dele, né? Quem tem Deus não tem que. problema de identidade, Deus sabe quem ele é. Exatamente. É a gente que tem que permitir com que ele se faça, né, presente na nossa vida. Essa Exatamente. permissão é nossa, esse papel é nosso, porque Deus ele está ali, ele só está esperando, né? Ele não vai chegar de repente, falar eu sou seu pai e acabou, pronto, acabou. Não, ele está esperando, ele só está esperando com que a gente se coloque realmente no papel de filhas, né? De filhos amados do Senhor que nós somos, né? Sim, quer ver uma coisa linda, né? Gênesis tem uma da genealogia que diz que Adão era filho de Deus, né? Quando você vai ler lá a genealogia, tem um que fala, delas que fala que Adão era filho de Deus. Então, partindo desse ponto, quando você lê Gênesis falando a respeito de Deus e a criação, a criatura que era Adão e Eva, no momento do pecado, né? Adão e Eva pecou, desobedeceu a Deus, comeu o fruto que Deus falou que não era para comer. A Bíblia fala que Deus desceu na viração do dia para ter o relacionamento que ele já tinha todos os dias com Adão e Eva. Apesar do pecado, apesar do erro, Deus nunca se afastou, né? Foi Adão e Eva que se escondeu de Deus por ter Sim. pecado. Mas Deus estava lá, presente, né? E a mesma coisa acontece comigo, com você hoje, né? Quando Deus desce todos os dias, Deus vem ao lugar do encontro todos os dias. É a gente que, às vezes, por pecar e por vergonha do nosso pecado, nós nos escondemos de Deus. Mas Deus não se esconde da gente, né? Ele vem ao nosso encontro como um pai que ama o filho, né? Às vezes, a Manu ou o Natan faz algo de errado e eles se escondem. O Natan tem mais esse perfil, né? Ele vai pro cantinho assim e fica no cantinho. E eu vou lá e falo, não, o que foi que você fez, Natan? Aí ele fica meio acanhado e fala, não, mamãe te ama. Vem aqui me contar o que foi que aconteceu e tal. Eu acredito que Uhum. Deus, não que eu seja uma mãe perfeita, porque eu tô longe de ser, não sou, né? Quem me conhece sabe que eu ainda não sou, mas eu acredito que Deus tem esse mesmo nível de relacionamento com a gente, né? Apesar, isso eu não tô falando que nós não devemos reconhecer que nós pecamos, né? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de relacionamento Uhum. de Deus com o nosso Pai. Ele vem ao lugar do encontro todos os dias, né? E Deus chama a gente pro encontro. Ele fala assim: Adão, cadê você? E Adão começa a falar que ele tá escondido porque ele pecou. E aí Deus fala assim: o que foi que você fez, Adão? Deus sabia que Adão tinha feito, mas Deus queria ouvir da Uhum. boca de Adão. E tudo que Deus queria era que ele falasse, né? Olha, eu pequei, eu me arrependo, né? E a gente, às vezes, por causa do mundo, né? Por causa da escravidão do pecado, nós deixamos de fazer exatamente isso. Deus, eu errei, eu pequei contra o Senhor e contra o meu irmão, não devia ter feito. Eu acho que é tudo que Deus espera de mim, de você, relacionamento, Uhum. né? Sim. É ainda que a gente erre, não deixar de estar ali, de todo dia estar ali, né, diante dele, né, porque com o pai é assim, né, que os filhos, pelo menos que moram na mesma casa ainda, que não são casados, né, mas, errou lá,
mas não vai deixar de voltar para casa aquele dia porque errou, né? Vai voltar de alguma forma. Exatamente. Então, assim, fala, nossa, e eu acho que é bem isso, Dri. Às vezes é igual o Natan se esconde, né? Às vezes a gente faz algo de que a gente mesmo se envergonha, e a gente fala, meu, e agora? Como que eu vou orar hoje? Né? Tipo, como disse, da vergonha de Deus, né? É, e Deus está ali, Deus só está esperando você chegar nele. Ele sabe o que você fez, né? Falar, então se ele sabe, eu preciso falar. Não, ele quer ouvir da nossa boca, né? Ele quer ouvir da nossa boca um pedido de desculpa, só que ele também quer ouvir da nossa boca um eu te amo, meu Deus, porque o Senhor é suficiente para mim, né? E isso é questão de relacionamento mesmo, né, Dri? Então isso é só a convivência, né? Assim como eu não tive esse relacionamento de afeto com meu pai, mas por quê? Porque eu não convivi com ele. Então, se eu não tiver um relacionamento diário com o Senhor, né, um relacionamento que eu busque intimidade com ele, eu não vou conseguir ter essa visão de pai, né? Exato. Ah, ele é meu pai, mas ele mora lá não sei na onde e eu não vejo ele nunca, não converso com ele, nem nada. Então, assim, como que eu vou manter esse afeto? Exatamente. Como que eu vou ter essa afinidade de chegar, conversar, contar como que foi? Não é assim. Com Deus a gente tem que estar assim como com filhos, marido, mulher, enfim, quando mora junto, você tem que estar ali diariamente, né? Mantendo aquele relacionamento. Porque senão a coisa vai se esfriando. Não é porque eu não busco esse relacionamento com Deus que ele vai deixar de ser meu pai. Mas eu não vou conseguir ter esse sentimento latente no meu coração, né? E por muito tempo eu vivi isso, porque eu não conseguia buscar isso de maneira que fosse real para mim, sabe, Dri? Por muito tempo eu vivi só de ouvir falar, de saber pelos outros que era legal, que era bom, que, nossa, é maravilhoso, mas eu não conseguia adquirir esse relacionamento, essa intimidade. Mas por quê? Porque eu não buscava por isso. Eu não tinha um relacionamento diário com ele. Então, depois que isso foi acontecendo, né, que Deus foi se mostrando para mim e eu conseguindo enxergar que ele estava ali o tempo todo, até quando eu vivia avessa a isso, tipo, foi transformador, assim, porque mudou realmente a minha vida da água para o vinho. Quando eu consegui criar esse relacionamento com Deus, que já estava disponível para mim o tempo todo, mas eu não percebia, né? E alguma pessoa ouvindo você hoje falando assim, mas eu me converti, mas eu ainda não consigo ter esse relacionamento, eu não consigo ver Deus como pai, assim como vocês veem. Aí eu vou falar para essa pessoa, é gradativo, é processo, né? Sim. Deus vai se revelando aos poucos, à medida que você se achega a ele vai se revelando a você, né? Tem um versículo bíblico que diz assim, se chega a mim e eu me achegarei a vós outros. Quer dizer, você vem e eu vou ao seu encontro, né? À medida que você vai deixando Deus tratar o seu coração, né? Te envolver no amor dele, né? Você entender, não só de forma emocional, mas de forma racional, de todas as formas possíveis, né? Deus vai se revelando de uma forma mais concreta para você, mais palpável, né? É verdade, Dri. Então, assim, depende de nós mesmo, né? E isso não pode ser um peso na nossa vida, porque relacionamento de amor, relacionamento de intimidade não é peso, né? E com Deus, muito mesmo, não pode ser um peso na nossa vida. E igual você falou, isso vai ser gradativo. No começo, nem sempre vai ser tão natural assim, né? Tão natural assim, chamar Deus de paizinho. No começo não vai ser tão natural assim, se colocar mesmo diante dele, sem nenhuma máscara, sem nenhum nada, sabe, que impede
de falar para ele o que eu estou sentindo, o que eu fiz, o que eu estou pensando, até porque ele já sabe tudo isso. Então a gente tem que abrir nosso entendimento mesmo para isso, né? E, e eu acho legal assim que a Bíblia tá cheia, enfim, tá tudo ali, tudo ali. Ai, quero saber como que eu preciso me chegar a Deus. Tá ali. Se você procurar, tá ali. Sabe? Deus está se revelando, ele se revela pra gente de maneira muito linda e sempre está ali a mesma palavra, mas cada dia que a gente tem uma necessidade diferente, Deus tem uma palavra, parece que diferente para nos dar, né? É um pai mesmo, ele cuida de cada detalhe, ele cuida de cada necessidade que nós temos, né? Um dia é uma coisa, outro dia é outro, e a gente não pode perder mesmo esse vínculo de intimidade, né, Dri? Para que não crie uma barreira mesmo entre a gente. Então, não tem pecado que vai nos separar dele, do amor dele, né? A gente se arrependeu, Senhor, Pai, eu me arrependi, Paizinho, me perdoa, eu prometo que eu não vou fazer de novo. Não tem isso. A Sara fica, ai, mamãe, perdão, mamãe. Eu falo, filho, tudo bem, mamãe, perdoa, mas você não pode ficar fazendo toda vez a mesma coisa. E com Deus é a mesma coisa, né? Filho, eu te perdoo, mas não dá pra continuar nisso, né? Passa o nível. Vamos avançar. Maturidade, né? E é muito gostoso, assim, quando a gente consegue ter esse relacionamento com ele, né, Dri? É algo que realmente fica natural, assim. E até quando a gente não tem o que falar, ele sabe o que a gente precisa, ele sabe as nossas necessidades, ainda que a gente nem não consiga dizer, né? É verdade. A Bíblia fala que ele reconhece as nossas lágrimas, né? Então tem dia que não, gente, tem dia que não dá, a gente não tem nem o que dizer, né? Às vezes a gente tá passando por uma dificuldade tão grande, no meio cristão a gente fala deserto, né? Deserto, vale, dificuldade, não sei como que você vai chamar, mas às vezes você tá passando por um dia tão difícil, tão difícil, tão difícil. Você não tem palavras para falar. Chora. Uhum. Deus é seu pai, ele reconhece suas lágrimas, ele sabe por que que você está chorando. Chora, chora diante de Deus, coloca uma música e chora. Deus vai saber que você está chorando e por que que você está chorando, e ele vai te consolar, vai trazer uma palavra para você que vai te dar direção para o seu dia, e amanhã vai ser outro dia, e as coisas vão voltar a ser melhores do que antes. Não vai ser nem igual a antes, mas melhor, porque você mudou, né? E Sim. Deus é com a gente, né? Uma coisa que eu aprendido, assim, na minha caminhada com Deus, que há muito tempo me falaram, né? Muito tempo mesmo, muito tempo atrás me falaram assim, porque Deus vai te castigar se você pecar, Deus te castiga. E às vezes eu passava por algumas coisas, eu falava assim, por que Deus está me castigando, né? Por que que eu fiz de errado para eu estar passando por isso? O que aconteceu? Né? E eu me culpava muito e minha vida parecia que não ia para frente. Até que um dia Deus falou: Não, eu sou seu pai. E como pai, eu quero te corrigir em algumas áreas. E você precisa mudar em algumas áreas. E eu percebia que quase que eu passava sempre pelas mesmas coisas. E eu perguntei para Deus, Deus, o que eu preciso aprender com o que eu tô passando agora? E Deus revelou no meu coração o que eu precisava aprender com aquelas circunstâncias. E quando eu entendi o propósito daquilo, e eu aprendi de Deus o que eu precisava mudar na minha vida, as coisas começaram a andar de forma diferente. Eu acredito que, como todo pai que com amor encaminha seu filho para o lugar correto, corrige ele para que ele ande da forma correta, seja um filho maduro, né? Com atitudes corretas. Porque o que a gente quer do filho? A gente quer pouca coisa, né? A gente quer que eles obedeçam, escova o dente direitinho, toma banho na hora certa, come direitinho, faça as tarefinhas, seja organizado, né? E que ele vai crescendo conforme a idade que ele vai alcançando, né? Então a gente vai dando tarefas de acordo com a maturidade da criança. Não é assim na sua casa? Na minha casa é assim. Então a gente não quer muita coisa. Deus não quer que você seja perfeito. Deus quer que você seja maduro para o momento que você está vivendo. De repente você está aí, sei lá,
A pessoa tá com 1 mês de igreja, 1 ano de igreja e se cobra. Ai, mas eu não sou perfeita. Eu acho que eu não sou essa filha de Deus que vocês estão falando. Uhum. Não precisa. Deus quer que você tenha a maturidade que você precisa ter para esse tempo, né, Du? Sim, é verdade, Adri. É parar de pensar no que eu posso ou não posso fazer para agradar o coração de Deus, ou, na verdade, o que eu posso, o que eu não posso fazer para não receber o castigo de Deus, né? Não, Exato. é igual eu falei, se a gente olhar com outra perspectiva de que o que eu posso ou não posso fazer para que Deus se alegre comigo. Ele me ama, ele vai continuar me amando ainda que eu erre. Mas o que eu posso Isso. fazer para que Deus se alegre comigo? E assim com os nossos pais, igual eu já falei, né? Não é o Exato. porquê eu estou fazendo, pelo que Deus vai me dar, mas eu quero agradar meu pai, né? Igual você falou das notas baixas quando chega em casa. Quando a gente chegava com nota boa, eu falava, nossa, mãe, olha meu boletim, olha, pai, meu boletim. Nossa, tirei 10 naquela matéria, né? Muitas vezes vai ter tirado uma nota nem tão boa assim em outras matérias, mas, nossa, aquela lá, nossa, paizinho, né? É isso, sabe? Não é o que eu tô fazendo que tá desagradando a ele, mas o que eu posso fazer para agradar o coração dele? Eu acho que quando a gente leva o relacionamento assim, sem estar olhando, tipo, o que eu tô fazendo de errado, mas o que eu posso fazer de bom para que Deus fique contente comigo. Por quê? Porque ele é meu pai, eu quero fazer meu pai ter orgulho de mim, não é assim? Eu quero que meu Fica pai tenha feliz, orgulho de mim, né? Eu quero que meu pai tenha orgulho de mim, então eu vou fazer porque eu quero que ele tenha orgulho de mim. Ainda que ele vá continuar me amando se eu fizer coisas erradas, mas eu não quero viver assim, eu quero encher meu pai de orgulho. Eu quero poder me achegar nele e falar, ai Deus, eu tô feliz, paizinho, porque olha, eu consegui pedir perdão para aquela pessoa que eu não tava, sabe? E é tudo, né? A gente pode colocar tudo diante de Deus, né? Idri, tipo, até coisas de pedir, assim, né? A Mai, eu vi que a Mai entrou aí e ela postou, enfim, de um casaco lá que ela queria. E quando a gente reconhece a paternidade de Deus, a gente vê que coisas que muitas vezes parecem fúteis, enfim, que mas Deus não, Deus, poxa, isso é importante para você, né? É algo que não vai te prejudicar, porque muitas vezes coisas que são importantes para a gente, que a gente vê como importante, é algo que naquele momento não vai ser bom para nós. Isso. Então isso Deus não vai nos dar muitas vezes, não vai permitir que aconteça. Mas às vezes é algo que não é tão relevante assim, mas que naquele momento é importante para mim e não vai gerar algo ruim na minha vida. Deus ele vai fazer com prazer. Por quê? Porque ele é nosso pai, né? Ele vai fazer porque ele é nosso pai. Então, a gente tem que conhecer mesmo, né? Reconhecer nossa identidade de filho para que a gente saiba o que é o que não é importante para mim e o que é o que não é importante para Deus, para naquele momento eu não me frustrar com coisas que muitas vezes eu queria, mas que eu não tenho entendimento que aquilo não é o que Deus quer para mim, porque aquilo vai me ferir, mas também reconhecer o que é importante para mim e que talvez Deus tenha prazer de me presentear. Então eu não tenho que ficar medindo, sabe? Eu não tenho que medir pelo que é futilidade ou não, eu tenho que medir o que é relevante para mim naquele momento e que não vai gerar nada de ruim, né? Porque Deus não vai fazer se aquilo vai nos ferir futuramente, Exatamente. né? Porque assim como eu não dou um carro, né, para uma criança de 6 anos, Deus também não dá carro para criança de 6 anos. Será que Exatamente. aquilo que você tem pedido tanto para Deus, você está tendo maturidade para lidar com aquilo? Será que Deus não está te protegendo ao falar, não, agora não é hora de você ganhar isso? Mas Deus está te dando coisas melhores e bem legais e você não está olhando para o lado certo, está olhando para o lado errado? Né? Porque às vezes a gente olha, nós mulheres tem esse negócio, né? Eu vou falar das mulheres que é o nosso campo, que é mais fácil. Vamos meter no assunto dos outros. Mas a gente, as mulheres, eu vejo assim que nós comparamos muito com a vida dos outros, né? Nós temos essa questão de comparar e às vezes a gente olha para outra
e ver uma outra pessoa num nível, né, fazendo algo às vezes relevante, tendo uma carreira, tendo uma vida próspera. E aí você olha para ela e fala assim: "Não, eu quero aquilo lá para mim". Mas você não tem Uhum. a maturidade, não passou pelos processos que a outra passou, né? É verdade. Como espiritual, né? Você chega diante de Deus, chegou na igreja ontem, né? Se converteu ontem, não passou pelos processos, e às vezes você olha lá para uma pessoa que está há anos na igreja, ora de uma maneira totalmente diferente, né? Tem uma cultura cristã já estabelecida, já leu a Bíblia, livros. Aí você fala assim: "Nossa, mas que pessoa sábia, eu quero aquilo para mim", né? E aí cresce até uma inveja no coração. Mas aí Deus vai revelando para você que você ainda não tem maturidade para alcançar aquele nível que a pessoa está ainda, Sim. né? Que vai chegar um tempo que você vai estar naquele lugar. Isso depende da sua busca diária. Quanto mais você buscar de Deus, mais Deus se revela, mais avançando, e daí Deus vai te presenteando, porque a Bíblia diz, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E o que quer dizer isso? Deus presenteia. Apresentei. Se é esse o verbo da forma correta de pronunciar. Sim. Deus presenteia. Deus te dá presentes. Deus, ele presenteia aquelas pessoas que o buscam. Então, ele vai te dar um presente, né? Ele vai te dar aquilo na hora certa, no momento É. certo, com a maturidade correta, para suportar, né, aquilo que você tanto quer, né? Para você estar no lugar onde Deus te colocou. E isso é tão Sim. bom quando você tem Deus revelado como Pai, porque aquela religiosidade que muitas vezes a gente fala tanto nas igrejas, né? Até dentro da nossa a gente fala muito a respeito disso, cai por terra. Porque quando a É gente verdade. tem um relacionamento tão íntimo com Deus, a gente vê que nada do que nós fazemos vai mudar quem nós somos. Nós somos filhas de Deus, né? Nós somos amadas do Pai. Nós somos queridinhas de Jesus, como diz uma pastora Thalita, né? Deus nos ama e nada do que eu faço, de bom ou de ruim, vai mudar isso, né? Isso é graça de Deus, Ele me ama. Sim. Mas se eu quero, como Rodrigo, você bem disse, agradar o Pai, eu tenho que fazer aquilo que Ele pediu para fazer, né? Pode falar, você Bruno. falou, né? Nós somos queridinhas de Deus. Eu lembrei que quando ainda, né, você era líder de célula, e daí uma vez você fez a célula e você falou assim: se alguém te chamar de teimosa, você pensa assim: Deus me chamando de teimosa, você é teimosa. Deus vai falar assim com você? Não. Deus vai falar assim: você é inteligente. Aí, nossa, eu lembro que essa época eu super ficava assim: ai, eu sou briguenta. Ah, mas Deus me chama de briguenta? Não, Deus não me chama de briguenta. Ele me chama de filha amada do Pai. Eu sou isso. Até o Jader falava: nossa, para de falar essas coisas. Mas é isso, assim, sabe? É tipo, como Deus me vê, né? Exato. Deus me vê como filha, e como filha, muitas vezes ele vai ter que me corrigir, sim, mas futuramente eu vou falar: nossa, muito, muito obrigada, pai. Né? Igual quando a gente, para os pais, assim, pede para, antes, né, que eu não era casada, mas pede para o pai, para a mãe: ai, mãe, posso ir naquele lugar, tal? Não, lá não vai dar boa coisa, lá não sei o quê, lá só não sei o quê, e, nossa, e dorme chorando, né? Pelo menos já aconteceu isso comigo. Mas aí depois aconteceu as coisas lá na festa, não sei quem brigou com não sei quem, aconteceu. Assim, nossa, graças a Deus, minha mãe e meu pai não deixou eu ir, porque senão tava lascada, né? E é isso mesmo, sabe? Deus ele tá vendo além do que a gente tá vendo, ele sabe além, sabe? O que ele já tem tudo preparado para nós, né, Dri? Só que muitas vezes a gente não acessa esse tudo pelas escolhas que a gente faz, né? Exatamente. Então, assim, e muitas vezes a gente quer responsabilizar diretamente ele, né? Deus, meu pai não me deu, meu pai não deixou, onde já se viu, porque eu queria tanto, mas Tá uma sendo... escolha que eu fiz anteriormente fez com que aquilo ali não acontecesse naquele momento, né? Exatamente. Será que você não está sendo uma criança birrenta, né? Mimada?
e não tá deixando de ser tratado por Deus, ser disciplinado por Deus, né? Ser Sim, ensinado por Deus. Porque às vezes a gente age como crianças birrentas, né? Indisciplinadas, orgulhosas, achamos que nós sabemos mais do que Deus tem para nos ensinar. Porque às vezes as nossas crianças não agem assim, como se eles soubessem mais do que a gente, né? Como se ele, a nossa, filha é assim. Ela acha que ela sabe mais do que eu. Então, tipo assim, eu não preciso tomar banho, mãe, eu tô cheirosa. Então, aí eu fico aqui brigando com ela pra ela tomar banho. Ela se acha muito inteligente. E ela é, gente, né? Mas sim, ela não sabe o que é melhor pra ela ainda, porque ela não tem a compreensão do todo. E nós também não sim, sabemos o que é melhor pra nós, porque nós também não temos a compreensão do todo, né? Deus sim, sabe o que só é melhor. Deus. E a gente tem que buscar de Deus uma resposta pra nós, né? A gente vê o que está na nossa frente e acha que a gente já sabe, que a gente já, não, eu já sei, porque já aconteceu isso comigo, agora eu sei o que fazer, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Deus, a gente tem que ter a percepção de que nós só temos o hoje aqui diante de nós, né? A gente só consegue mudar, na verdade, o que a gente pode fazer agora. Mas o Exato, ontem não e o amanhã não. Mas Deus tem diante de si o ontem, o hoje e o amanhã. Então, exato. ele tem realmente todo o controle da situação. E como um pai, como diz, eu não vou te dar tudo que você quer, porque nem tudo que você quer é bom para você, né? E Deus, ele nos trata assim com muito, eu creio que com muito amor mesmo, né? Como um amor de pai de saber o que é, eu sei o que é bom, o que não é bom para você, você não sabe, né? Eu já falei isso para Sara. Você quer, mas não vai ter, porque eu sei o que é bom, você não sabe. E muitas vezes Deus tem que nos tratar assim, né, Dri? Como uma criança que está fazendo birra diante dele. Fala, filha, pode chorar, pode espernear, mas depois você vai entender o que eu estou fazendo. Agora pode ser até que você não entenda, mas depois você vai entender e você vai me agradecer. Exato. Eu brinco com as meninas da célula, eu falo, gente, Deus certo fala, tipo, ah, que filha, de novo você vai chorar por causa disso? De novo você vai fazer mãe por causa disso? Né? E eu creio que é assim, a gente tem que sentir isso mesmo, né? Como um pai que sabe o que o filho precisa, ainda que o filho não entenda, né, Dri? Exatamente. E a gente está quase acabando, a gente tem 2 minutinhos, então antes que acabe, eu quero dizer algo muito especial para quem está nos ouvindo, né? Olha, você pode chorar, você pode espernear diante de Deus, você pode, no fim das contas, só obedeça, né? Se Deus falou para você, mesmo que não concorde, mesmo que você ache que isso não é o melhor para você, que você queira que ele faça outra coisa, obedeça. A obediência traz graça a favor de Deus para minha vida e para sua vida. E isso faz toda a diferença, porque você vai ganhar coisas que você nem imaginaria, né? Deus vai te fazer surpresas. Oi, É pastor. O verdade. pastor chegou aí com amém. Então, pastor, Ô, Du, chegou na hora de orar, pastor? chegou na hora de orar. A gente está fechando com chave de ouro. Eu queria agradecer você pela sua disponibilidade. É a minha última live por enquanto, né? Eu vou deixar um tempo sem fazer, até, né? Deus falar que tenha que fazer mais. E este foi um assunto, assim, muito gostoso de falar. E eu acho que a gente até teria que falar mais coisas. E eu Sim. gostaria que você orasse por quem esteve na live, por quem esteve assistindo. E deixasse uma palavra de bênção para as pessoas rapidinho. E dá um feliz aniversário para Mariana, né? Que hoje é aniversário da Mariana. Ah, é verdade. Hoje é aniversário da Mari, uma discípula amada, uma amiga, na verdade, mais do que tudo. E é isso, Dri, foi muito gostoso. Eu comecei aqui, não dá pra ver, né? Mas minha perna tava tremendo, tipo, até o meio da live, minha perna ficou tremendo muito. Eu fiquei chacoalhando as duas pernas, eu não conseguia me controlar. E agora, assim, graças a Deus, eu percebi que a minha perna não estava mais tremendo. Amém. Bom, a gente tem 20 Mas é um prazer. agora. 20 segundos? Ai, Jesus, vamos orar então.
Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Paizinho, te agradecer pela oportunidade de estar falando do seu amor, de estar falando, Senhor, do quanto o Senhor é importante para nós e o quanto